Fala galera, bem-vindo ao podcast do LD. Estou aqui com o Marcos Luiz, convidado dessa semana. Vamos falar, eu e o Marcos, a gente vai falar brevemente aqui sobre Vasco, futebol, trabalho de análise, tudo que engloba mais o mundo do futebol. Fala aí, Marquinhos, se apresenta pra galera. Fala aí, LD, fala aí todo mundo que tá aqui no podcast do Grande LD. Cara, vamos estar tentando falar um pouquinho sobre como é que é a vida de um coach, né? Como é que é a vida de um analista de futebol. Tem um pouquinho de experiência aí nisso. Vamos tentar destrinchar um pouquinho como é que está sendo feito no Vasco, que é o clube do nosso coração. É isso aí. E, cara, para começar, bora falar do novo meme que tá surgindo aí no Twitter, que é o Trabalha Passarudo. O que tu tá achando do início do trabalho do Alexandre Pássaro no Vasco da Gama? É um bom trabalho, né, cara? Mesmo com todas as limitações que a gente sabe, ele tá trazendo alguns nomes aí que podem somar, né? Só 3 reforços, mas são reforços que já foram campeões em algum lugar, são reforços com muitos jogos em Série A, né? Série B também. É importante você ter isso no elenco. Então ele conseguiu identificar esse erro e está tentando planejar em cima. Claro, não é fácil, né? A gente sabe que o Vasco tem uma limitação de dinheiro enorme e isso daí dificulta muito. Toda profissão que não tem tanto recurso assim, você tem dificuldade em trazer os melhores, e no futebol não será diferente, cara. Mas vem fazendo um grande trabalho, conseguiu 3 peças aí que para mim vão ser titular desse time com certeza, e agora tá no mercado trazendo outras e outras aí, porque eu sei que o Vasco precisa muito de jogador e ele também entende isso. Mas, Marcos, eu vi até um tweet do Helder falando também, cara, será que o Pássaro é muito bom? Ou a gente que não estava acostumado com uma profissionalidade competente? Cara, eu acho que é um pouco de cada, entendeu? Não é só o Pássaro que é muito bom ou que o Vasco era muito ruim. Eu acho que a estrada tem das duas mãos. Os últimos profissionais do Vasco foram muito amador. Então o Pássaro tá fazendo o que tem que ser feito mesmo. Não é nem bom e nem ruim. Ele tá fazendo o trabalho dele. Isso aí a gente só vai saber no final do ano. Também não tem como a gente descobrir hoje se é bom ou é ruim. Só com os êxitos ou fracassos da temporada a gente vai descobrir. Mas esse endeusamento pelo trabalho do Pássaro é porque há muitos anos a gente vive numa escuridão tremenda, né? Quando ele vai ali e fala por que ele dispensou um jogador, pô, há quanto tempo a gente não sabe por que o Leandro Amaral realmente foi embora? Por que o Conca foi pro Fluminense, entendeu? Então, assim, olha só, eu tô falando de coisas que aconteceram muito no passado, mas até hoje a gente não sabe o porquê que aconteceu. E ele, em 3 semanas, já falou por que ele dispensou esse jogador, por que ele contratou esse jogador. Então eu acho que o Vascaíno ele não estava acostumado nem com o mínimo. Então o Pássaro, como ele chega, ele faz aquele trabalho mais profissional e a gente fala, nossa, ele está trabalhando muito, ele é muito bom, e etc, etc. Mas na verdade, hoje não dá pra gente saber se ele é muito bom ainda. Só no final da temporada, que é quando você senta e fala, pô, o que a gente fracassou e o que a gente acertou. Estava dentro da meta? O jogador que a gente contratou rendeu ou não rendeu? Mas assim, como eu falo, a gente estava acostumado muito com o mínimo, né? Ou com menos que o mínimo. Então, se o cara faz algo, já é um trabalho multiprofissional, porque no Vasco a referência é muito ruim. Sim, cara, com certeza. A referência é muito ruim mesmo. Se eu não me engano, o último dirigente assim que a gente pelo menos gostava do trabalho, começou gostando e terminou não gostando, é o Rodrigo Caetano, né, cara? Lembra dele? Lembra, 2009, chegou 2009 também, igual o Pássaro chegou hoje, né, novinho, para ajudar naquela retomada do Vasco. Conseguiu naquele primeiro momento, depois foi desgastando um pouco, por N motivos, e hoje se tornou um dos grandes diretores executivos do Brasil. Então, assim, já demonstra que o Vasco teve algum trabalho profissional e formou algum profissional muito bom. Mas depois só erramos, na verdade, né? Então é muito complicado. A gente sabe que o Frank Assunção, né? Você não sei se você se lembra, não sei nem se é Frank Assunção mesmo, que veio pro Vasco prometendo milhões, milhões e milhões e milhões, e ele conseguiu uma vaga no Vasco, pra você ver como é que tudo é amador. O nosso ex-candidato aí também ia trazer Fábio Cordella para ser diretor executivo, depois virou diretor internacional. Então você vê que o Pássaro é um formado, né? O cara é formado em Direito, tem curso de gestão, formado pela CBF. Então você vê que é um profissional gabaritado. A gente deixou de estar naquele mundo onde só tenha jogadores, só tenha dirigentes vascaínos, né? Como o grande Zé Luiz. Não, agora a gente está caminhando para um profissional que não importa qual seja o time dele, mas ele está ali para receber e para trabalhar. Com certeza, cara. Acompanho o que você falou.
Concordo muito e tem que parar sim com esse pensamento de só porque é vascaíno ter cargo no Vasco. Não, para ter cargo no Vasco tem que visar sempre o bem do Vasco. E nem todos os vascaínos visam o bem do Vasco. Às vezes a pessoa, o dirigente está lá só por interesse pessoal. Mas seguindo com a pauta, cara, e o que que você tá esperando do Vasco para essa temporada? Acho que vai ser muito difícil? Acho que vai ser mais ou menos? O que que você tá aguardando do Vasco? Então, depois de algumas notícias aí que Paulinho Boia não quis vir, né? A gente tem algumas dificuldades até para fechar com o Morato, que tá com problema no pubis. Então, assim, a gente vai atacando e vai perdendo, atacando e vai perdendo. Então, assim, o mercado não tá fácil pro Vasco. Cara, é claro, como torcedor, eu vou falar pra você, espero subir, espero ir bem na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Vasco na Copa do Brasil, aonde der pra ir, tem que ir. Mas sem essa de, tem Vasco e X hoje e amanhã tem Vasco contra um jogo importante na Série B. Tem que poupar. Não, não tem que poupar. A Copa do Brasil tem peso menor do que o Campeonato Brasileiro, então o foco é total no Brasileiro. Porém, não me surpreenderia se o Vasco no final do ano não conseguisse subir. Eu acho que essa Série B vai ser muito difícil e talvez mais um ano na Série B ali não seria ruim para o Vasco, até para equilibrar um pouco as coisas. Tentar sair desse furacão que o Vasco está vivendo atualmente. Claro, a gente tem que entrar sempre pensando em vencer, né? Ninguém trabalha com esse planejamento de, não, vamos perder. Não, vai entrar para vencer. Mas hoje, é porque assim, tá muito cedo ainda, né? O bolo tá muito cru. Você não tem nenhum time ainda. Olha que amanhã a gente tem praticamente uma decisão, mas você não tem um time formado. Então isso depende muito das variantes que vai chegar, que são jogadores, como é que o desenvolvimento do Marcelo Cabo vai ter durante o ano, como é que essa direção vai se comportar, se vai ter salários em dia, se vai ter uma crise financeira absurda. Então muito depende das vertentes ainda, são muitas lacunas abertas. Mas assim, eu espero que o Vasco brigue na Série B, vai aonde dá na Copa do Brasil e que consiga êxito final, né? Porque é isso que a gente, como torcedor e com quem trabalha com isso, espera, né? E no final a gente sente lá no papel, fala, Campeonato Brasileiro, meta alcançada. Carioca, meta alcançada. Copa do Brasil, meta alcançada. Porque esse é o objetivo de todo profissional. Que isso, cara, você tá falando bem demais. Andou ensaiando algum texto para participar aqui comigo ou é natural mesmo? Não, tem que ensaiar, não tô brincando, é natural, né, cara? Assim, é como eu falo. Assim, eu não discuto com o torcedor, entendeu? Porque eu acho que o torcedor é movido a paixão, tem que ser mesmo. A gente tem que botar os Não dá pra julgar, né? Não dá pra julgar. Não dá pra julgar, né? Torcedor, assim, é como eu já falei até no Twitter, se não me engano. Eu que não posso pirar, entendeu? Porque, tipo, eu já fiz curso, meio que entendo, não entendo muito, mas entendo um pouco desse meio. Então, assim, eu não posso pirar, eu tenho que ser realista. Mas um torcedor que é só torcedor, ele tem sim que cobrar, tem que ficar chateado, tem que chorar, tem que espernear, tem que gritar, porque também isso ajuda a pressão lá dentro, ajuda, né? Porque você vai falar, a torcida é passional, se a gente perder, tanto faz. Não, a torcida não é passional, a torcida vai ficar gritando. Então, assim, tem que ter esse sentimento. Mas a gente que procura estudar, procura fazer cursos, procura se englobar nesse mundo do futebol, acaba que aprende, né? Aprende a como se usar as ferramentas, o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo, o que pode dar muito errado, ou o que pode surpreender. Uma coisa que eu falo é que futebol não é exatas, né? Futebol não é 1 mais 1 é 2. Jamais será isso. É como eu falo, o Vasco contratou o Marquinhos Gabriel com uma expectativa, na minha visão, baixa. Não tem uma grande expectativa em cima dele. Pode dar certo? Claro que pode. Pode dar errado? Claro que pode. Pode ser mediano? Também. Porque muito depende de como será o ano, né? De como serão os amiguinhos do lado dele. Porque a gente tem um exemplo aqui nato. A gente contratou o Cano fez pra lá de 25 gols na temporada, né? E não serviu praticamente de nada, né? Porque acabou que no final a gente fracassou. Que isso, agora você pegou até pesado, hein, falando dessa aí do Cano, porque realmente os gols acabaram não servindo de nada. Só não deixou a gente cair antes, né? E, cara, vamos falar um pouco, se você quiser complementar depois, vamos falar um pouco do que passou essa época de eleição no Vasco. O ano todo foi muito turbulento pro clube e acabou gerando uma desunião. Eu senti isso. Você também acha que gerou uma desunião na torcida? Ficou muita gente dispersa, enquanto o Vasco deveria estar unido nesse momento? É que eu acho que nessa eleição foi diferente dos outros anos. Posso estar completamente errado, porque o lado político é a primeira vez que eu tento participar. Mas eu vi que esse ano cada um adotou um lado, né? Então, quando adotam um lado realmente, é meio complicado. Eu acho que você não deveria se adotar. Deveria se curtir o momento. Não ser o candidato, não importa se era o Levin, Salgado, Campelo, Or. Não importa.
mas que você seguisse uma linha quando terminasse, opa, acabou Vasco. Não, mas algumas pessoas conseguiram seguir esse caminho, né? Com seu candidato e acabou virando aquele famoso adote seu candidato e fique com ele para sempre. Eu sinto isso. É claro que rolou a desunião, o Vasco hoje é um clube totalmente desunido. O Vasco hoje também, cara, tem muitas opiniões. Então, quando você tem muita narrativa no mesmo assunto, é bem complicado e muito perigoso. Porque muita gente ali fala de Vasco com um teor político. E acaba, às vezes, amargurado por uma derrota e acaba sendo muito agressivo em situações que não tem que ser agressiva. É meio que você pode ser Vasco, mas você é sempre Vasco. Ou você pode ser Vasco, mas você é mais Vasco. Você pode somar com Vasco, mas você é somamos primeiro. Então acaba que tem que tomar cuidado com isso, tem que desgarrar, mas tem gente que não desgarra, tem gente que é chaveirinho de político e vai pro Twitter para meio que tumultuar, porque tem gente que vai concordar com tudo que você falar, tem gente que vai discordar com tudo que você falar, mas tem gente que vai, às vezes, se apegar a uma opinião mentirosa. E eu acho que isso é o pior momento. E muita gente no Twitter faz isso. No Instagram eu não tenho muito convívio, mas no Twitter muitos fazem isso. Você vê que são opiniões de chapa e não opiniões pessoais. Então, assim, é muito complicado. O Vasco hoje é um clube desunido, longe de pacificação, um querendo matar o outro. Não sinto amizade da Sempre Vasco com a Mais Vasco, porque não sei se na chapa tem, mas as pessoas de fora que são seguidores, são apoiadores, no primeiro deslize gostam de atacar, gostam de relembrar, idem para Mais Vasco. Então, assim, hoje o Vasco é bem complexo, claro, se a gente for falar do YouTube, é pior ainda e a gente vai ficar aqui horas e horas, porque são assuntos infinitos, né? Porque eles nunca param. Mas eu acho que é o momento de pensar no Vasco. Mas como você bem disse, muitos ali nem são vascaínos, né? Defendem seu lado político, defendem seus interesses. E é complicado, quem sai perdendo é o Vasco. Com certeza quem sai perdendo é o Vasco, cara. Tá na hora de parar com isso de torcedor defender político. O torcedor tem que defender o Vasco e os interesses do Vasco. Se você não concorda com o Leven, com o Salgado, com o Júlio Brandt, tudo bem, mas se eles estiverem proporcionando algo bom pro Vasco e realmente for bom para a realidade, a gente tem que apoiar, não é não? Sim. É que assim, você tem que apoiar o Vasco, né? Você é vascaíno. Claro que vai ter aquele período que você vai se afiliar a uma chapa política. Não tô julgando, cada um faz aquilo que quer. Eu acho que é por direito seu. Se vai por cargo político, se vai por amor, admiração, não interessa. Você pode ir, aquele momento é de você se desgarrar um pouco do Vasco e ir atrás de pessoas que querem fazer o bem pro Vasco. Mas quando encerra, quando tem um presidente tomando posse, você tem que virar opositor, claro, óbvio, tem que ser opositor, mas não só opositor. Quando as coisas boas acontecem, pessoas somem. Quando as coisas ruins acontecem, pessoas reaparecem. Então você vê que é meio isso. Eu vou citar aqui, tranquilamente, um caso, que é o caso do Cândido, né? Lá que foi muito engraçado e muito triste, porque foi um dia cheio de narrativas, né? Primeiro as pessoas lá, não vou citar nomes até por causa de processo, mas primeiro essas pessoas lá jogaram na mídia direta que o Vasco não iria assumir. Logo depois apareceu já falando sobre o tal novo aluguel, reajuste de 6 meses, juro abusivo, mas mesmo assim ficaram só naquilo, durante o dia todo batendo no Vasco, Vasco não vai assumir, isso aqui é podridão, etc. Até que à noite o Horácio, né, se eu não me engano, o Horácio ele é VP de... não lembro agora, vai ficar faltando, alguma coisa social. Ele veio e falou a verdade, falou que o prédio está com mofo, a calha não está funcionando, o prédio está interditado, o Vasco teria que gastar dinheiros em dinheiros para revitalizar aquilo ali. E isso aconteceu no mesmo dia que 186 funcionários estão sendo demitidos. Então, aí eu fico me perguntando, será que naquele momento era tão importante discutir Cândido enquanto 186 funcionários estavam saindo por falta de dinheiro no Vasco? Eu acho que já não ficou muito entendido que o Vasco não tinha condição de assumir ali, que não tem condição de assumir. Essa é a verdade. Aí as pessoas falam, cara, mas o aluguel é de 7 mil. Pô, cara, mas é juros abusivos. Aí outras pessoas vão falar, chegou agora o entendedor imobiliário. Cara, mas não se precisa entender de imobiliário para ver que é juros abusivo. Um contrato de 6 meses, que na próxima renovação vai de 2.500 para 7 mil, é abusivo. E o Vasco não tem responsabilidade de assumir nada. Foi o grupo que assumiu, fez errado e tem que arcar. Então, assim, ficou uma situação muito complicada. Mas aí parece que depois apagou o fogo aí, se entenderam, né? Aí eu me pergunto, por que não se entendeu mais cedo?
Será que as opiniões eram só Vasco e Cândido ou tinha outras coisas no meio? Então é só um exemplo mais curto, porque se eu pudesse eu botava outros exemplos aqui, até do Levin lá do YouTube, como é que foi gerenciado tudo, mas aí é muito longo. Então esse pequenininho já dá para provar que, na verdade, o Vasco foi alvo de tantos os lados, né? E no fim teve uma explicação tranquila e na minha visão foi algo muito grande para um problema que dava para se resolver de diversas formas. Exatamente, cara, concordo contigo. Mas vamos parar de falar um pouco de desunião, tristeza. Bora falar de uma parada que você gosta. Fala aí do trabalho de scout e fala se você pretende trabalhar em alguma área do futebol futuramente, como gestor de clube, analista. Fala pra gente. Aqui no Brasil se usa muito analista, né? Scout, creio que seja mais lá para fora, mas a palavra scout, cara, scout é aquele cara que faz toda a pesquisa, né? De nomes no mercado, tem o técnico e tem o de reforços. O técnico é aquele que faz mais o trabalho interno dos jogadores já no seu clube, da base, né? Potenciais de subir, potenciais de formação e etc. E tem também o que vai mapear o mercado externo, claro, sempre orientado pelo diretor executivo, pelo treinador e pelo presidente. O comitê de futebol sempre trabalha junto com o analista para trazer bons nomes, apresentar listagem de bons jogadores e assim começar a negociar. Cara, o trabalho de scout no Brasil ele ainda é muito amador. Pouca gente conhece, pouca gente entende. Não é fácil ser scout no Brasil, até por causa da estrutura. Muitos clubes não têm estrutura suficiente para um scout, então tem que ser mais manual mesmo. Você hoje tem diversos aplicativos que ajudam muito o scout com números e etc, mas é melhor você ver um jogador ao vivo do que você ficar assistindo, às vezes, um pacote de 280 horas dele em campo, porque a câmera, às vezes, não gira, não pega o giro do jogador, uma saída de bola. Então, assim, é melhor você ir no estádio ver, mas em épocas de pandemia é mais fácil por vídeo, né? Até por causa da aglomeração e acesso aos estádios. Eu acho que no Brasil eu sinto falta de mais gente falando sobre análise de futebol. Muita gente fala que futebol não é número frio. É sim. Eu fiz uma comparação do Carlinhos com o Benítez e os números são quase iguais. Aí muita gente falou assim, cara, mas é muito fácil você encher de número aqui. Mas só que a gente tem que analisar que o Benítez, se ele rodou 50 vezes no campo, não vai contar, né? Então, se um exemplo, eu peguei o Carlinhos porque é um jogador de nível muito mais baixo, mas que conseguiu, mesmo sendo mais baixo, ter quase os mesmos números do que ele. Mas às vezes o Benítez corria metade do campo e não fazia nada, não produzia. Então, assim, tem que analisar esse lado, sim, da produção, dos números de gols, número de passe, física, psicológica, mais ainda, nutricional também é muito importante. Por isso que eu falo que o scout ele tem que interligar todas as áreas, entendeu? Não só uma, porque ele precisa saber como é que foi a carreira médica do jogador, como é que foi a carreira psicológica, se quando ele teve um momento de pressão, de perda, ele não conseguiu agir de maneira certa. Tem que também pensar na carreira jurídica do jogador, como é que está um contrato dele lá, quanto que esse jogador iria custar para o Vasco, quanto ele pode custar no futuro. Claro, tenha também técnica, você tem que conversar com o técnico a todo momento, porque você tem que montar um time, moldar nas características dele, porque é aquela característica que você está apostando. Então, assim, eu acho que no Brasil ainda não tem um trabalho tão feito assim, eu acho que é um trabalho mais amador ainda, tem que melhorar muito. Alguns times têm um setor de captação muito perfeito, que é o Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, Santos, até o Fluminense eu acho que está melhorando agora também. O Vasco não conheço muito, mas também aparentemente não é tão bom assim, mas tende a melhorar agora com o Pássaro lá. Se eu pretendo trabalhar, sim, tenho vontade de trabalhar com isso, e no futuro, quem sabe, ser um gestor de futebol, um diretor executivo, também almejo isso na minha vida, mas tenho preferência trabalhar fora do Brasil, até em ligas inferiores, entre aqui e lá, eu prefiro lá, que eu acho que lá é mais estruturado, te dá mais segurança, te dá mais cabeça para pensar nisso. Aqui no Brasil você ainda tem muito esse desvio de opiniões sobre cada posição, né? Às vezes você recebe culpa que não é sua, e eu acho que o Brasil precisa evoluir muito no futebol ainda. Mas claro, tudo tem um começo e meu sonho é começar em clubes que eu gosto, como quem sabe, seria um sonho começar no Vasco, ou seria um sonho começar no Bangu, mas também não tenho problemas em começar em outros clubes, mas desejo começar em algum momento. E assim, esses são meus planos, acho que tem que ir com calma, tem que estudar muito ainda. Estou terminando meu segundo curso agora, ainda tem muitos cursos para fazer, muita coisa para entender, porque assim, é um mundo muito amplo. E quando o brasileiro descobrir a análise de mercado, de desempenho, técnica,
vai ver que é um mundo onde os times vencedores apostam muito, porque assim, o futebol, como eu disse, não tem certeza, não é exato. Mas quanto mais próximo da exatidão você puder chegar, é melhor. E hoje eu acho que falta muito dados. Tanto que a gente aqui não pode dizer alguns reforços que o Vasco contratou e foram um tiro no pé, né? Gustavo Torres, Jadson e etc. Então, será que teve uma análise correta desses jogadores? Como é que foi a análise deles? Então, assim, eu acho que a gente, como vascaíno, tem muitos exemplos de que talvez uma análise mais elaborativa pudesse evitar o Vasco algumas dívidas aí, que daqui a pouco estão batendo a casa dos milhões. Bom, e como você mesmo disse, tem sonhos de trabalhar como isso, de coach, que eu boto muita fé em você, acho um cara talentoso, tem muito jeito pra coisa, e você precisa ser conhecido, né? Então fala suas redes sociais pra gente aqui, pra galera te seguir no Twitter, Instagram, Facebook, projeto no YouTube, futuro projeto, fala aí pra gente. No Twitter eu tô no Marquinho VG10, lá eu faço algumas análises, agora não só de Vasco, mas também de outros times, jogadores, né? Eu sempre falo que eu prefiro jogadores do que times. Esse papo tático ainda tem que me aprimorar um pouco mais, mas assim, de jogadores eu falo mais. No Instagram agora eu tô com o Marquinho Análises também, onde eu vou estar postando todos os jogadores que eu analiso lá. Como eu falo, eu prefiro o jogador do que análise tática, porque eu ainda não me sinto tão confiante assim fazendo análise tática. Então eu prefiro jogadores mesmo. E tô na Universo Vasco também, podem me encontrar lá, é um projeto bem sólido, que vai estar crescendo muito e muito, e daqui a pouco vai estar batendo esferas aí enormes aí falando de Vasco. É isso, esse é o grande Marquinhos, grande analista, coach, barra ex-jogador que já jogou no campo de São Januário, não é não, Marquinhos? Não, ex-jogador foi. Ex-jogador não dá não, ex-jogador não dá não. Esse cara é brabo. E, cara, foi muito interessante você falar isso sobre estudar para falar de futebol, porque o Brasil, cara, eu vejo que o país que tem mais técnicos de futebol é o Brasil, né, cara? Acho que tem 200 milhões de técnicos por aqui. O que você acha? Os treinadores brasileiros, eles não. Aparentemente não são interessantes Não, para não, fora. não, não, calma, calma. Eu não tô falando do treinador Ah, profissional, não. tá. Tô falando de mesa de bar, essas coisas, porque todo mundo Ah, ali é, pô, e querem desmerecer, tipo, um cara que fica lá, não estuda sobre isso, quer desmerecer você que estuda, entendeu? Tô falando disso. porque, tipo, é muita opinião e alcance, né, cara? Tem muita gente no Twitter que fala de Vasco que não entende nada, né? A bola é quadrada. Mas é o alcance, né? Quando você vira uma pessoa muito famosa, com muitos likes, acaba que a sua verdade, às vezes, é mais verdadeira do que de outra pessoa que tem o menor número de likes. Mas é como eu sempre falo para todo mundo que às vezes vem falar comigo, pô, Marquinhos, tu já fez curso, etc. Eu falo, pô, já fiz, cara. Cara, é um momento assim, se você tem um lado técnico, se você tem um lado bom, se você fez uma análise e tem plena confiança do que aquilo você fez, se as pessoas vierem de fora te criticando, ignora, entendeu? Também não vai pro combate, porque eu não acho que vale a pena. Só ignora, porque se você acredita no seu capacidade, no seu potencial, a opinião errada é errada. Porque você tem ferramentas para montar aquilo. É um exemplo quando você posta um jogador e a pessoa, eu acho ruim, tá, beleza, é o direito dela. Mas o seu direito foi de ter feito uma análise na sua visão, no seu relatório, mostrado que esse jogador pode ser bom, pode ser útil, hoje ou no futuro. Então é como eu falo, assim, se você ficar rebatendo, o seu lado técnico sempre vai prevalecer para você. Mas para a pessoa que escreve achismo, nunca vai prevalecer, porque ela acha tudo. Então, assim, é complicado. É como eu falo, no Twitter é a casa de formação, né? Tem jornalista que nunca sentou na sala de aula e é jornalista. Então, isso você já pega, assim, que você vai no perfil da pessoa e tá lá, jornalismo, mas nunca fez jornalismo. Ou você vai no perfil da pessoa, tá lá, analista, mas também nunca fez um curso. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Nem todo mundo é o que diz que é, então a gente tem que tomar essa precaução. Claro, ali é um mundo aberto, o Brasil é democrático, todo mundo tem direito à sua opinião, certo ou errada, mas não tem como, não se estressa. Esse é um recado que eu dou pro pessoal, não se estressa, fica tranquilo, que se você tem um lado didático, você tem aquele quiz a mais, você não precisa discutir com esse tipo de pessoa, porque às vezes é inveja do seu trabalho, distorção do que você está falando, e vai acabar desgastando, e você até pode perder a credibilidade, e credibilidade é tudo.
É isso aí, esse foi o Marquinho aqui no podcast do LD. Muito obrigado pela participação. Galera que gostou, acompanhe o Marquinho nas redes sociais. Aonde ele estiver, em qualquer plataforma, ele vai estar trazendo um bom conteúdo para vocês também. Sigam e compartilhem o podcast da LD. E é isso aí, galera. Esse é o primeiro episódio. Muito obrigado por quem escutou até agora. Valeu!